Oi, gente, acabei de tomar banho aqui. Vou fazer um vídeo mais com perguntas para vocês pensarem mesmo, né? O papel nosso é fazer o outro pensar e o outro é livre para fazer as suas escolhas. E eu vou falar de valores aqui na nossa atmosfera enquanto ser humano, mas também enquanto mulher. O que são valores? Se você for procurar no dicionário, o dicionário diz que valores é um conjunto de características que formam um ser humano, de uma pessoa, que determina a forma como ele se comporta e interage com outra pessoa. E quais são os seus valores enquanto ser humano e para você mulher enquanto mulher? Quais são os seus valores? Porque hoje na sociedade nós vemos diversas formas de se comportar, diversas formas de pensamento, diversas formas de ações e muitas pessoas têm negociado aquilo que ela acredita porque ela não tem ao certo se aquilo que ela acredita é o certo. Bom, vamos entender uma coisa, gente. Nós não estamos aqui para julgar e penalizar ninguém. Se uma pessoa ela tem um valor, por exemplo, de ser a favor do aborto, ser a favor do homossexualismo, nós não temos que olhar para ela e tentar convencer ela. Nós temos que olhar para ela e falar para ela, tá bom, mas eu não sou a favor. Né? Vamos falar sobre o homossexualismo, por exemplo. A pessoa ela não entende muito bem o que é ser ou não contra o homossexualismo, qual a posição que eu tenho que ter se o meu valor for homem com mulher. E aí o que acontece? Se alguém fala que é contra o homossexualismo, a pessoa ela fica muito chateada, muito agressiva. Por quê? Porque ela não entende qual é o meu valor em relação a isso. Por exemplo, o aborto. Se eu sou cristã, por exemplo, para as pessoas cristãs, eu não posso ser a favor do aborto, porque a Bíblia abomina isso, porque o aborto, na nossa visão, o aborto é um assassinato, e um assassinato não só de uma pessoa, eu estou assassinando toda uma geração, né? Porque se eu mato uma pessoa de 40 anos, que já casou, já teve filhos, eu matei aquela pessoa, mas se eu mato uma criança no meu ventre, eu tô matando os filhos dela, os netos dela, os meus netos, os meus bisnetos, então eu tô matando, eu tô tirando de linha toda uma geração. Então, a Bíblia hoje ela é contra. E muitas pessoas que às vezes não são cristãs, elas também são contra o aborto, porque elas também têm essa mesma crença e esse é um valor para ela. Mas quando esse é um valor para mim, eu não posso num momento de crise meu, acabar engravidando enquanto mulher e tentar abortar. Ou eu não posso ir lá e levar uma pessoa para fazer o aborto, por exemplo, em países que fazem um aborto. Eu não posso ajudar e dar conselhos para alguém a incitar o aborto. Por quê? Porque se esse é o meu valor, eu não posso negociar não apenas para mim, mas na forma que eu me interajo. O homossexualismo. Eu não sou a favor do homossexualismo, mas a Bíblia, por exemplo, é a favor da pessoa. A Bíblia preza o ser humano, as relações. Então, não ser a favor do homossexualismo, eu não posso achar que eu tenho que abominar os homossexuais, que eu tenho que excluir eles da minha vida. Não, porque a Bíblia ela tem um valor acima de homossexual ou heterossexual. E qual é esse valor acima? São as pessoas em si. As relações em si, né? Se você for olhar, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é um espírito de reconciliação. Então, existem valores que são, os nossos valores, eles são em escadas, né? Em degraus. E esses valores, eles só podem ser negociados por um valor maior, por uma lei maior. Por exemplo, o que você quer dizer com isso? O que eu acabei de dizer do homossexualismo. O meu valor é ser contra o homossexualismo. Então eu nunca vou incitar uma pessoa a ser homossexual. Sempre que uma pessoa falar, eu sou homossexual, mas se ela vir me pedir um conselho, eu não quero ser, falar, então eu tenho que ajudar ela a olhar para um outro lado, para uma visão que eu acredito ser a certa enquanto ser humano. Mas eu não posso falar, não, seja assim, né? Você que se ferre. Por quê? Porque a Bíblia acredita num valor acima, num valor supremo. Qual que é o valor supremo? Deus acima de tudo e o próximo, eu na escada segunda e o próximo na escada terceira. O próximo, ele pouco importa se ele é indígena, se ele é negro, se ele é homossexual, se ele é deficiente, se ele é loiro, se ele é branco, se ele é cego, é surdo, é mudo, é manco, é chato, é tagarela, é agressivo.
agressivo na forma de se expressar, é mudo, é tímido, é orgulhoso, é soberbo, é mentiroso, é fofoqueiro. O próximo, a Bíblia não fala qual tipo de próximo, é um ser humano. Então a Bíblia ela tem escalas de valores e o valor acima de tudo é Deus. Então eu não posso negociar a minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus, a supremacia de Deus, a imagem de Deus com nada. Isso é um fato, nada. Abaixo de Deus existe eu. Eu não posso negociar quem eu sou, o que eu quero, a minha felicidade, a minha forma de olhar, as minhas visões com nada. Isso sou eu. Abaixo de mim tem o próximo. Eu não posso negociar o próximo com nada, com dinheiro, com o que eu acho, com o que eu deixo de ser. Ah, Luana, mas você me disse agora que eu estou acima do próximo. Sim, você está acima do próximo, porque se você não conseguir se amar, você não consegue amar o próximo. Se você não conseguir entender que tem dia que você faz caca, fala caca, que tem dia que você tá jururu, você não consegue entender isso no próximo. Por quê? Porque um dos princípios divinos que está acima de você e do próximo é de Deus, é o amor. Então, quando Deus prega amar, né, Deus prega que eu tenho que amar a mim e amar o próximo e amar a ele, né? Então, eu não negocio valores em nada que mude disso, nenhuma realidade disso. O Senhor sempre prega vida, Deus sempre prega amor, Deus sempre prega justiça, Deus sempre prega honraria, mas Deus prega também espada. Deus prega espada, isso mesmo. Por quê? Porque Deus prega isso. Porque se Deus não pregar espada, fica um pouco incoerente achar que quando eu tenho valores, eu não vou ter inimigos. E aí eu começo a pensar que o meu próximo, eu preciso sempre estar me reconciliando com o meu próximo, e eu começo a bagunçar a minha cabeça, por quê? Porque, mas peraí, eu não concordo, mas como que fica esse negócio? É porque a Bíblia fala muito sobre sentar na mesa dos escarnecedores, na roda dos escarnecedores, se aliar com o insensato, com o imprudente. A Bíblia prega isso. Então, à medida que eu tenho valores que são inegociáveis pra mim, eu tenho que começar a ver com quem eu ando, as minhas relações. Eu sempre falo assim pro meu filho: você tem que amar e tratar bem todas as pessoas, mas você nunca pode andar com todas as pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas, elas acabam influenciando os meus valores, ainda que eu não queira de princípio, ainda que a minha ideia esteja formada, mas aquilo vai entrando e penetrando na minha mente e desconstrói exatamente tudo que eu imaginava. Para eu voltar para isso, para uma nova esfera de identidade própria minha, demora e às vezes nunca acontece. Então, gente, a gente precisa entender essa questão de valores. Valor é uma coisa que a gente não abre mão. Valores, nós temos que ter a nossa própria escala de valores inegociáveis. Vamos dar um exemplo? Para mim é um valor inegociável, não falando de mim, tô dando um exemplo, tá, gente? Se é ou se não é, não cabe aqui. Mas vamos, sei lá, pra mim é um valor inegociável a forma que uma mulher se porta. É um valor inegociável. Eu não gosto de, sei lá, ficar me aparecendo. Eu gosto de ser a mulher que entra e sai e ninguém vê. Eu não gosto da forma que alguns homens falam comigo. Mas para outras mulheres isso é super comum. Eu gosto, sim, que homens me paquerem, que eu passe na rua e os homens mexam. Eu gosto de expor as partes mais bonitas do meu corpo, seja bumbum, peito, seja o sorriso, seja os olhos, seja o ombro, seja os pés, seja a unha. Eu gosto, sim, de algumas músicas em que eu me sensualize. E isso não existe se nós não estamos aqui numa esfera certa ou errada. Mas identificar valores. Se eu não identifico, eu preciso identificar o meu valor para identificar com quem eu ando, para identificar aquilo que eu quero, para identificar o rumo que eu tomo. Ah, Luana, mas isso não é desfazer? Não, não é desfazer. Nós estamos aqui nessa terra por um propósito. Você acredita em Deus ou não? É um propósito. É um tempo, existe um tempo. Nós precisamos identificar os nossos valores para identificar aquilo que nós devemos fazer ou não nesta terra. Senão nós nunca seremos felizes. Nós seremos massa de manobra em tudo. Massa de manobra em política, massa de manobra em religião, massa de manobra em relacionamento amoroso, massa de manobra familiar, massa de manobra para nós mesmos. Hoje nós somos uma pessoa que demonstra totalmente o nosso corpo, que dança até o chão. Amanhã nós nos vestimos com burca. Isso não é errado, isso acontece na crise de identidade com todo mundo, já aconteceu comigo, vai acontecer com todo mundo, onde um dia nós somos uma coisa, outro dia nós somos outra.
é crise de identidade, porque quando nós começamos a nos conhecer, nós nos deparamos com isso, mas nós precisamos evoluir, passar dessa crise, nós precisamos fechar o ciclo da crise de identidade, de saber quem nós somos e evoluir, ir pra parte de madura. Nós não podemos ficar só na parte infantil, né? Se nós formos ver as escalas de sexualidade infantil que a psicanálise trabalha, muitas pessoas ainda estão na segunda ou terceira fase e as pessoas estão aonde? Estão já com 60, 70 anos. Nós precisamos evoluir, nós precisamos sair da fase infantil, sair da fase de necessidade, sair da fase de falta de controle, da falta de visão, da falta de posicionamento. Nós precisamos ser mais amplos, mais transcendentes no que nós queremos ser, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, não só para o outro, não só para uma intimidade divina, mas também para nós mesmos. Nós precisamos falar com nós mesmos, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos olhar e rir de nós mesmos nos erros, nas falhas. Nós precisamos ser mais leves com nós mesmos, precisamos aceitar que somos falhos, que somos limitados e que não entendemos as coisas. Nós precisamos buscar conhecimento de nós, buscar conhecimento dos nossos valores, do que nós entendemos de cada situação. Se nós formos olhar hoje para a questão da política, muitas pessoas estão criticando as pessoas que são cristãs e votam no Bolsonaro porque acreditam que Bolsonaro é uma pessoa agressiva. O que leva essas pessoas a acharem isso eu não tenho a mínima ideia, mas o que eu acredito é que se você pesquisa, você tem uma visão diferente. Eu pesquisei e tive uma visão diferente. Tem pessoas que pesquisam e têm a mesma visão. O que fazem essas pessoas permanecerem na mesma visão após pesquisarem, eu também não tenho a mínima ideia. Mas nós precisamos se perguntar por que nós temos essa visão das pessoas, né? Eu gosto da Camila Barros porque um dia ela disse numa pregação dela, não sei pra quem conhece, é uma pregadora, e ela falou assim, que a forma que eu respondo a um tratamento maldoso de outra pessoa, a forma que eu vejo isso, não diz respeito ao outro, diz respeito a mim. Como eu me portei com ele, porque eu achei que ele foi tão agressivo, diz respeito a mim. E isso é um fato, nós precisamos aceitar isso. Às vezes uma pessoa fala de uma forma e para outra pessoa ela nem foi áspera, para outra pessoa ela só foi mais firme, deveria ser firme, a pessoa ela se portou certo, ela deveria ser assim. Para outra pessoa ela achou, não, ela foi agressiva, foi desnecessária, não. E nós precisamos entender por que nós temos essa visão sobre as pessoas, por que nós temos a visão sobre uma pessoa e nós taxamos as pessoas, nós damos muito títulos às pessoas, e isso nós precisamos entender porque nós vivemos com plaquetas de títulos, porque as plaquetas que nós damos aos outros, nós damos a nós mesmos, né? Então se hoje eu tô depressiva, eu sou uma depressiva, se hoje eu tô desanimada, eu sou uma desanimada, eu sou uma derrotada. Plaquetas que nós distribuímos são plaquetas que nós temos no nosso próprio terreno da nossa existência. E nós precisamos entender e trocar essas plaquetas. A vida espiritual usa como crenças, como sofismas. O emocional nós usamos como títulos. E nós precisamos, seja qual for o nome que nós vamos dar, nós precisamos identificar e pedir ajuda divina, porque nós não temos quem nos conhece mais do que nós mesmos, é só aquele que nos criou. E Deus nos criou. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. É mais um motivo para entender a forma como ele nos criou, né? Eu acredito que Deus é uma multipersonalidade. Deus, ele se ira, mas Deus também se regozija. Deus fala manso, mas Deus também fala firme. E nós vamos encontrar nesse trajeto, nessa caminhada, pessoas que só falam firme, pessoas que só falam manso. Eu posso dar um exemplo de firmeza, Silas Malafaia, mas eu posso dar um exemplo de mansidão, a galera do Diante do Trono. Então nós precisamos entender a identidade, a singularidade de cada um para não criticar, para não julgar, para não penalizar e para não se penalizar. Porque se eu tô penalizando alguém, mesmo que eu não perceba, eu tô me penalizando. E me penalizar é algo muito cruel comigo mesmo, né? Se eu sou assim, eu preciso aceitar que eu sou assim. Eu sei que eu sou durona e quando eu passei por uma infância eu fui muito criticada. Então para reconstruir isso para mim foi muito difícil, eu passei por muitas ações que eu não deveria e que eu não queria ter feito, mas eu preciso aceitar que eu já fiz, não posso ficar lá só no passado me julgando, mas isso serviu para me reencontrar, e muitas coisas servem para nós nos reencontrarmos, entendeu? Encontre os seus valores, encontre aquilo que é importante, que você não negocia, sabe? Existem valores que nós vamos perder tudo e todos, mas são valores que
fazem parte de nós e que nós não podemos negociar nem por tudo, nem por todos, né? São valores, e aí quando eu falo isso, a pessoa vai falar assim, ai, nem por Deus! Gente, valores que são inegociáveis, Deus não vai pedir pra você negociar, tudo bem? Então você precisa entender os seus valores, que você não tem que negociar, que você não tem que abrir mão. São valores seus, são valores que fazem parte de quem Deus te fez. E são valores que vai fazer com que você consiga traçar essa caminhada mais leve, mais calma, mais bem consigo mesmo. Que nos dias de trovoada, que nos dias de chuva, você vai conseguir passar. Porque senão você não vai conseguir. Entendeu? Beijo. Pensa nisso.